Ok, pessoal, vamos então tratar desse assunto, do assunto da questão dos cristãos que afirmam que não há necessidade de se congregar em templos, igrejas. Né? Eu sei que a palavra igreja, eclésia, né, ela fala de ajuntamento de pessoas. Mas quando me refiro então a templo, estou falando de prédio. Estou me referindo então a um lugar, um salão, um lugar literal mesmo, tá? E nós vamos então ver se eles têm razão, ok? Eles sustentam a tese deles utilizando o livro de Atos e as epístolas paulinas. Eles afirmam que a igreja primitiva ela se reunia em casas particulares, conforme está escrito no livro de Atos e nas epístolas. Tá? E isso é verdade, tá? Mas nós vamos saber o porquê, tá? Qual a razão deles se reunirem em casas particulares e não construir templos, certo? Bem, primeiramente, é importante nós sabermos que o nosso único manual de regra e fé é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, tá certo? É o nosso único manual de regra e fé, tá? Vamos lá. É importante nós, para entendermos as Escrituras, também utilizarmos fontes como contexto histórico, história do cristianismo. Isso nos auxilia muito para termos um entendimento exato das Escrituras, tá certo? Ó, então vamos lá. Por que os cristãos se reuniam em casas particulares e não tomaram a decisão de construir templos, prédios para se congregar? É importante dizer que no Império havia inúmeras religiões, e o judaísmo ele era tratado pelo Estado de um modo diferente de todas. Tá? O judaísmo era tratado como uma religião lícita e tinha algumas prerrogativas. Tá? Essas prerrogativas são resultado lá atrás, né, de uma história de revolta, tá? Que é a revolta dos Macabeus, quando Antíoco tentou impor deles cultuarem os ídolos, e os Macabeus, os judeus Macabeus, resistiram, veementemente resistiram. Então, o Estado, o Império, ele não queria ter problema com os judeus. Ele não queria, hipótese alguma, não queria ter problema com os judeus. Por isso havia algumas prerrogativas na religião judaica. Os judeus, em qualquer lei que fosse declarada pelo Império, lei em que as pessoas, os cidadãos, seriam forçados a cultuar César, a cultuar a imagem de César e os deuses do Império, os judeus ficavam desobrigados a cumprir essa lei. Tá? A religião judaica era uma religião monoteísta. A religião judaica era então tratada dessa maneira pelo Estado. Tá? E isso era importante para o cristianismo. Isso era importante, está à sombra do judaísmo. Tá certo? E por isso é interessante nós sabermos que enquanto o Estado estivesse olhando o cristianismo, tá? O cristianismo como uma religião judaica ou como uma seita judaica, isso seria vantajoso para os cristãos, para a obra missionária, para a proclamação da palavra de Deus. Você já pensou se os cristãos tivessem
vamos dizer assim, a tolice de, no primeiro momento em que fossem expulsos das sinagogas, de construir templos, prédios para se congregar. Isso causaria uma perseguição prematura, tá? Eles sofreriam perseguição do Estado. Por isso, a importância dos cristãos de se reunir em casas particulares, tá certo? Você vê quantas das vezes, né, nós vamos lendo em textos bíblicos, os judeus não medirem esforço para dizer ao Estado, para denunciar ao Estado que o cristianismo não era judaísmo. E nós podemos ter como exemplo o livro de Atos, capítulo 18. Veja bem que eu já estou aqui explicando para você o porquê os cristãos se reuniam em casas particulares, tá certo? Esse é um dos fatores, tá bom? Não é porque eles eram contra a construção de templos. Prove para nós, nos prove de que os cristãos se reuniam em casas particulares porque eram contra a construção de templos, de prédios. Não tem como provar. Agora eu provo para você de que eles se reuniam em casas particulares. Uma das razões, um dos escopos era para que eles não sofressem uma perseguição do Estado. Eles utilizassem bastante tempo para a plantação da palavra de Deus e a ministração do Evangelho. Olha aí, o livro de Atos capítulo 18. Olha como os judeus vão fazer de tudo para que o Estado olhe para os cristãos, tá, como uma outra religião, tá certo? Ó, Atos capítulo 18, versículo 12. Paulo perante Gálio. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, Gálio tinha acabado de chegar em Acaia, região da cidade grega, cidade de Corinto. Então, um novato, um procônsul que é novo naquele lugar. E os judeus vão se aproveitar nesse momento para levar Paulo perante o tribunal. Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, é interessante, isso aqui é importante também, esse relato, porque se os judeus tivessem tido sucesso, com certeza esse precedente seria seguido pelas demais comarcas das demais províncias. E graças a Deus que o Estado continuou, por mais que porém num período de tempo, olhando então o cristianismo como uma seita judaica, como o judaísmo, tá certo? E aí você já reflete, eu insisto, porque os cristãos não construíram templos e prédios, tá certo? Ok, muito bem. Fora isso, tá, pessoal? Nós vamos também estudar, vou falar um pouco sobre os Césares, os períodos dos Césares. Isso também nos auxilia no entendimento porque os cristãos primitivos não construíram prédios para se congregar, tá certo? Nós temos, eu vou apresentar para vocês aí algumas imagens
slides, tá? E aí eu vou estar comentando com vocês, tá certo? Eu vou falar um pouco dos Césares mais importantes na era em que as escrituras foram escritas, tá? E isso nos ilumina muito no entendimento aí sobre essa questão que nós estamos comentando, ok?